A Igreja do Nazareno em Santo Antão tem um novo templo inaugurado este domingo. A confissão religiosa tem estado atenta e preocupada com os desafios dos dias atuais. Quem o diz é Lenisa Soares, superintendente da Igreja da região do Barlavento, que garante que, através da palavra de Deus, a Igreja tem procurado soluções para combater males sociais. A cidade de Ponta do Sol ganhou neste domingo o seu primeiro templo da Igreja do Nazareno, uma forma de levar a palavra de Deus a todas as comunidades, conforme defende a superintendente da Igreja do Nazareno da região do Barlavento, que realça igualmente o papel da Igreja face aos desafios da atualidade. Nosso papel tem sido trazer aquela mensagem de esperança, cuidar de pessoas a todos os níveis, porque a hora que não te falar de relacionamento com Deus, não te falar de cuidado do corpo, da mente, preocupar com famílias, dar resposta a necessidades. E durante esses anos, a Igreja tem estado presente na cada família, ali na nossa zona, de aconselhar, de cuidar, nas escolas, sempre presente, de trazer uma resposta e mostrar que Jesus Cristo é aquilo que é a nossa maior necessidade. A Igreja tem estado muito atento e preocupada também de trabalhar junto com as nossas autoridades no sentido de solucionar e encontrar novas respostas para tantos desafios que não têm enfrentado. O templo é para o pastor da Igreja uma obra de Deus feita para servir a comunidade com foco no combate aos males sociais. Deve ser uma forma de aproximar não só fiéis, pessoas que já são crentes e cristãos que praticam a fé da Igreja do Nazareno, mas também deve ser um meio de servir a comunidade de Ponta do Sol, porque nunca cresceram somente uma igreja que está na comunidade, mas uma igreja para a comunidade, uma igreja que intervém de forma direta nos problemas sociais, uma igreja que combateu os males de frente, cheio do poder do Espírito Santo, para ajudar a resolver, porque nós temos uma cidade que tem lutas, que tem problemas, mas é claro que a igreja só tem poder, só tem força para avante, para vencer todos os males, porque ele tem Jesus que é mais forte que todo o mal que existe no universo. O primeiro templo da Igreja do Nazareno da cidade de Ponta do Sol fica localizado à entrada da cidade. Foi inaugurado na tarde deste domingo e contou com a presença de crentes de toda a ilha de Santo Antão e da região do Barlavento. Saudações a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes. Seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. No dia de hoje vamos analisar uma seita não muito conhecida em solo brasileiro. A gente tem que entender que ao analisarmos uma determinada seita, esta é colocada à prova diante da palavra de Deus, que é a Bíblia, ok? Todos ou quase todos os seus ensinos eles devem ser pautados pelas Escrituras. Se eles estão em desacordo com as Escrituras, em doutrinas primárias, logo se constitui numa seita, num outro evangelho, conforme Paulo alertou em Gálatas capítulo 1, verso 6 ao verso 8. Paulo, há muito tempo, nos advertiu sobre este outro evangelho que as pessoas pregariam em seus dias, né? E também nos dias atuais. Uma dessas seitas, até então, por não ter uma grande influência no Brasil, porém, conseguiu arrebanhar muitos, né? Essa seita ela tem um nome, Templo Manjedoura do Nazareno. Conforme o site deles mesmo, eles chamam-se Templo Jesus Nazareno, ok? Segundo informações e algumas pesquisas, eles foram fundados em 1958 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sob a influência de um ex-bancário chamado Eloy Burgues Peralta,
ok? Todavia, eu fui fazer uma pesquisa sobre este cidadão Eloy Burgs Peralta e eu praticamente não encontrei nada na internet. Se você souber de alguns detalhes sobre este homem, deixe nos comentários aqui embaixo, porque eu procurei e realmente não achei. No site deles, você acha o nome de Oswaldo Jesus Vieira como praticamente o fundador, o mentor desta religião. Ele morreu no dia 29 de dezembro de 1974, ou seja, um bom tempo atrás, né? E a sua esposa era a Erondina Braga Vieira, que é conhecida no site deles como a esposa do grande mestre. Ela morreu no dia 25/12 de 1952. Bem, porém, alguns pesquisadores, né, datam como o iniciador, né, o propagador desta seita Eloy Burgs Peralta. Peralta conseguiu seus primeiros adeptos na região do sul do Brasil, onde começou a pregar que era um profeta superior a Jesus Cristo, por incrível que pareça. Ele conseguiu atingir 3.500 adeptos, né, e depois ele fechou as portas do aprisco, como as Testemunhas de Jeová em certas ocasiões. Né? Eles fecham a porta do aprisco e dividem em grande multidão e aqueles que são os ungidos. Bem, ele então não aceitou mais fiéis quando bateu 3.500 pessoas e evitou qualquer tipo de proselitismo. Para Peralta, a Bíblia é a palavra de Deus, porém está ultrapassada e por isso teria recebido uma missão divina de resgate da humanidade, né? E por isso passou a dedicar-se completamente a esta obra. No princípio de suas atividades religiosas, Peralta começou a pregar que Jesus Cristo era a salvação do mundo e que ele seria enviado para curar as pessoas, que no caso Peralta foi um enviado de Jesus Cristo para curar as pessoas que estavam na terra. Porém, mais tarde, com alguns anos de estrada e trabalhos espirituais, ele libertou-se de Jesus, né? Segundo ele, e tornou-se superior ao próprio Jesus Cristo, pois afirmava que o ministério de Jesus durou apenas 3 anos e o seu já tinha durado muito mais, portanto, tornava-se superior. Peralta continuou pregando o seu evangelho e dizia curar todas as doenças com água e com uma bênção, né? E proibiu o uso de remédios, acredite se quiser. Lembra bastante a confissão positiva, né? Os pregadores da confissão positiva, que a todo custo evitam remédios, ou pelo menos tomam remédios escondidos, né? Ele recebeu, como sempre, toda religião, falsa religião faz isso. Ele recebeu a nova revelação de Deus em 1965, pela qual entendeu que não devia pregar mais, nem receber novos adeptos nessa religião onde ele pregava, deveria ir aos outros, né, estados do Brasil, mas para salvar as almas sofredoras. Mais tarde, essa revelação se estendeu ao mundo inteiro. Então, ele fez 3 viagens ao redor do mundo, acompanhado de uma de suas 36 esposas. Lembra bastante Joseph Smith, né, o fundador do mormonismo, que pregava poligamia para poder ser salvo. Bem, ao colocar os pés no solo do país que visitava, levantava os braços, fazendo um grande sinal para resgatar todas as almas que ali já haviam morrido. Peralta, né, no caso Eloy Burgs Peralta, ele esperava uma nova missão para 1977, ok? Bem, ele já tinha ônibus na sua seita, né? Eles faziam conferências e tal, e essas pessoas também eram levadas na chácara dele, né, do Peralta, em Mato Fino, onde ele morava, para trabalharem
de graça, certo? O líder, ele possuiu 2 Mercedes, imagine, nos anos de 1960, ele ter 2 Mercedes-Benz, algo impensável para um brasileiro, né? A seita exigia o dízimo dos fiéis e outras ofertas especiais, além das contribuições espontâneas pelas curas. Bem, nós temos também, dentro desse ângulo, alguma coisa interessante, porque nós não vemos falar sobre Eloy Burgs Peralta no site da seita. Eu vou abrir aqui o site da seita e vou ler alguma coisa para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Já no site da seita, nós temos aqui um histórico mostrando outra situação e nem aparece o nome de Eloy Burgs Peralta, ok? O nome que aparece é Oswaldo Jesus Vieira, como mestre do esteio, aquele idealizador da doutrina nazarena, ok? Então, segundo o histórico deles, Templo Jesus Nazareno nasceu precisamente aos 25 dias do mês de dezembro do ano de 1952, em um chalé de madeira cujas dimensões acanhadas permitiam que comportasse apenas 18 pessoas. Tinha por nome Templo Jesus Nazaré e por lema amor, paz e fé. Impulsionada pela veracidade das curas que se somavam aos milhares, cresceu estupendamente até que no ano de 1954 foi registrado em cartório de imóveis com um prédio com a capacidade para 150 pessoas. Após alguns anos foram adquiridos 4 terrenos mediante a valiosa colaboração dos sócios e frequentadores, e no dia 8 de dezembro de 1957 foi inaugurada a matriz, o Templo Jesus Nazareno, localizado na rua Pedro Lebarte, em Esteio, Rio Grande do Sul. Hoje, com incalculável número de frequentadores, sendo a sua maior associado, se encontra em franco progresso, tanto material como espiritual, já contando com fiéis no interior do estado, visitados periodicamente por discípulos do mestre do esteio. Então, tem a foto também da sua esposa, Erundina Braga Vieira, ok? Então, esse aí praticamente é o histórico, né, desta seita. Né? Não temos muito relatos sobre a seita, a não ser algumas obras como Catecismo Nazareno e Preces, Lampejos que expangem verdade, Resquilho de luz sob trevas densas e Mensagens Mestre de Esteio. Programas de rádio Luz da Verdade, que é passado lá na região sul do país, programa Luz da Verdade, que pode ser visto através de um aplicativo, e não temos muito mais sobre esta seita. Então nós temos aqui uma história contada por alguns pesquisadores, como Eloy Burgs Peralta, como ser o iniciador desta seita. Já no site deles, eles remontam a Oswaldo Jesus Vieira, ok? Bem, quais são algumas de suas doutrinas, né? Então, nós vemos este Eloy Burgs Peralta, se é que realmente é ele mesmo fundador do movimento, ele se exaltava e colocava ele acima de Jesus Cristo. Agora, sobre Jesus Cristo, queridos, nós entendemos que nenhum homem está acima de Jesus Cristo, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Agora, sobre as doutrinas desta seita, né? Para eles, Deus é um ser superior que criou o universo. Para Peralta, no caso Eloy Burgs Peralta, Cristo não passa de um santo de terceira categoria, ultrapassado por ele próprio, já que trabalhou muito mais anos que Jesus Cristo para resgatar a humanidade. Então Peralta também se considera rei Messias, que veio à Terra para resgatar os vivos e de todos os espíritos. Os ensinamentos da Bíblia acerca de Jesus colocam Jesus como um ser divino, superior a todos os homens, perfeito em tudo. Né? A Bíblia diz que Jesus veio de Deus, conforme João capítulo 1,
verso de 1 a 3, João 17:5, por exemplo. A Bíblia diz que Jesus foi diferente dos homens comuns, não pecou. Hebreus capítulo 4, verso 15. Indiferente se o fundador é Eloy Burgs Peralta ou Oswaldo Jesus Vieira, ambos pecaram e estão enquadrados como todos da humanidade, pois todos os homens pecaram e estão longe de Deus. Só pode se achegar através do próprio Cristo, através de Jesus Cristo, conforme João capítulo 14, verso 6. Mas toda seita tende a diminuir a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é Deus, teve um nascimento virginal, conforme Mateus capítulo 1, verso 18 a 20, e ele declarou-se ser igual a Deus, né? João 10, versículo 30. Ressuscitou, né? E hoje vive à direita do Pai. Jesus Cristo teve a aprovação de Deus, pois foi enviado por Deus para morrer em lugar dos pecadores, conforme Mateus capítulo 20, versículo 28, João 10 e 17 e 18, 1 João 2 e 2 e Hebreus capítulo 10, versículo 12. Jesus Cristo está nos céus, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. Jesus Cristo voltará com poder e glória, conforme João 14, verso 2 e verso 3. Também essa seita ela prega uma vida abegnada, acredita na tolerância de uns para com os outros, na humildade e no sacrifício. Né? Eles dizem em um dos seus livros, se derem uma bofetada, vira a face e dá o outro lado. Mas isso quem disse foi o Senhor Jesus, né? Creem na humilhação e privação para se elevarem, somente aceitam serviços domésticos humildes. Eu não sei se hoje a seita ela ainda trabalha dessa forma, acredito que não, né? Mas a Bíblia nos mostra que os ensinamentos de Jesus Cristo no Sermão da Montanha nos falam sobre o amor ao próximo, a renúncia, sobre o amor aos inimigos, conforme Mateus capítulo 5, verso 38 ao 48. Devemos ter em nós o mesmo sentimento de humildade que houve em Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 2, verso 3 ao 11. Os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo, e não de algum líder deste mundo, devemos seguir a Jesus, conforme Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, 1 João capítulo 2, verso 3 ao 17. No mesmo capítulo de 1 João capítulo 2, perto de Apocalipse, nos versos 18 ao 29, o apóstolo do amor nos adverte acerca dos anticristos, que sairiam do meio dos salvos e negam que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Esses líderes são mentirosos e devemos nos afastar deles. Também eles comentam sobre a reencarnação. A reencarnação em relação aos espíritas, assim se expressa Eloy Burgs Peralta. A Umbanda são os pobres coitados, são do reino animal. No Espiritismo há muita mistificação, conforme uma de suas obras. Apesar disso, eles aceitam a reencarnação. O único que pode comunicar-se com as entidades do espaço seria Eloy Burgs Peralta, que em reencarnações anteriores foi sucessivamente, olha só, Pedro Álvares Cabral, e ele alega ter sido Tiradentes. Entre os fiéis, há diversos estágios. Aqueles mais baixos são chamados os leigos, e os que sabem os preceitos seriam os eleitos, né? A Bíblia é bem clara acerca do destino das almas depois da morte. Jesus Cristo ensinou sobre a morte, o sofrimento eterno e sobre a vida eterna, conforme Mateus capítulo 25, versículo 46, Lucas 13, 23 ao 30. Paulo ensinou sobre a morte e a vida eterna, conforme Romanos 6, versículo 23 e 1 Coríntios, capítulo 15,
versículos 55 ao 57, assim como 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 9, que você pode conferir na sua Bíblia. Outro ponto é que aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a própria Bíblia diz que o homem só morre uma vez. Portanto, Eloy Borges Peralta está mentindo quando diz que foi personagens históricos como Pedro Álvares Cabral e também Tiradentes. Ok? Finalizando, 3 grandes passagens da Bíblia nos alertam acerca dos falsos mestres, dos anticristos, no sentido de estarmos preparados e firmes na doutrina bíblica, na doutrina cristã, quando surgirem esses falsos mestres. A Bíblia nos adverte em Judas, versículo 12 e 13. Esses se referindo aos falsos mestres, aos falsos profetas. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma ou de outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraiadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservado a negrura das trevas. A Bíblia também nos mostra em 2 Pedro, capítulo 2, a Bíblia também adverte para que você não siga falsos mestres. E também houve entre vós falsos profetas, Deus advertindo o povo de Israel. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, ou seja, entre vós, igreja. Haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Mas a Bíblia adverte no verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Você que é adepto desta seita, a recomendação bíblica é: olhe somente para Jesus Cristo. É Ele que perdoa pecados, é Ele que te traz a novidade de mente, é Ele que transforma seu coração, é Ele que te converte através do Espírito Santo. Então, queridos, abandone, enquanto você puder, você e sua família, mais esta seita e sirva Jesus Cristo, nosso Senhor, pois só dele pode vir as fontes da vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde e até um próximo vídeo. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor seja conosco e que a luz da verdade penetre nos vossos corações e ilumine as vossas mentes, apontando o caminho reto de retorno à vida celeste, para levar a vós outros a palavra evangelizadora do Mestre Desterro. Meus filhos, passarei agora a ler uma parcela do livro Lampejos que Espalhem Verdade, de autoria do nosso mestre. Quando nós temos nosso espírito cultivado pelo amor divino, todo o nosso sentir vibra no bem. E nosso ideal encerra-se em um único objetivo: servir Jesus Cristo por todos os meios possíveis, no sentido de livrar nossos semelhantes do grande abismo que vem cavando por escabelo de seus pés no precipício das trevas densas da ignorância. Esta é a razão por que eu, dizia o nosso mestre, inflamado pelo verbo cheio de vida, emanado do Cristo, não mais me conformo com a decadência da humanidade.
pois venho há 22 anos observando que a massa populativa humana, quanto mais evolui materialmente, mais distancia-se de Deus.